Vamos então reportar ao tempo em que Moisés estava no deserto, vivendo a vida de um simples pastor. Nesta ocasião, Deus então resolve, a partir de um ponto inicial, fazer desenrolar, fazer acontecer um dos maiores eventos da história humana, que foi o êxodo de Israel do Egito, a entrega da lei no Monte Sinai, a peregrinação no deserto. Tudo isto a partir da sarça ardente. Moisés decidiu que não queria ser herdeiro legal do trono de Faraó. Escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Nesse propósito, Moisés idealizou ser o libertador daquele povo. E logo ele começou a achar motivos para defender aquele povo. E numa dessas oportunidades, ele entrou em briga, em luta contra um egípcio que feria um hebreu. Os hebreus eram muito maltratados ali no Egito. E Moisés tomou a causa daqueles hebreus pobres, escravizados, e enfrentou o egípcio que humilhava aquele irmão hebreu. Naquele episódio, Moisés excede um pouco na força e mata o egípcio. Esconde o corpo do egípcio. Mas ele sabia que desde o momento em que ele tinha rejeitado ser herdeiro legal do trono de Faraó, de ser príncipe no Egito, ele sabia que Faraó se oporia a ele furiosamente, porque era uma humilhação para Faraó Moisés estar desprezando o direito de ser seu herdeiro. Então Moisés, com medo, para proteger sua vida, ele foge para o deserto do Sinai. Não era por acaso, mas mais tarde ele iria ser o guia, o condutor de uma multidão de pessoas por aquele deserto. Então ele vai para aquele deserto e ele vai dar na casa de um homem que era um sacerdote da terra de Midian, no deserto de Sinai. E ali na casa daquele homem que o acolhe, ele acaba então se tornando genro daquele sacerdote chamado Jetro. E vai fazer a única coisa que lhe restava fazer naquele deserto, naquela região árida e inóspita, que era ser pastor de ovelhas. Ele pega o rebanho do seu sogro, Jetro, e conduz aquele rebanho. A Bíblia diz que ele vai para trás do deserto. Ele vai para uma região mais distante, talvez para um lugar menos explorado. E quando ele chega naquele lugar, enquanto as ovelhas achavam alguma relva aqui e acolá para comer, Moisés tem uma tremenda de uma visão. Começa a pegar fogo numa árvore, uma sarça. Era a visão da sarça ardente. Moisés precisava de uma experiência com Deus dessa envergadura, para poder cumprir a missão que lhe estava reservada de libertador, de condutor e legislador. Quando ele vira para ver aquela visão, a voz de Deus ecoa de dentro daquele incêndio. E o Senhor brada: Moisés, Moisés. Moisés ainda não conhecia perfeitamente a Deus, conhecia as histórias de Deus. Mas naquele dia Moisés ia ter o seu encontro pessoal com Deus. Em primeiro lugar, a sarça ardente significa que Deus ouve e atende o gemido do seu povo. Êxodo capítulo 2, verso 23 diz assim: E aconteceu, depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão
E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu conserto. Por que que a sarça ardia? Porque Deus se lembrou, porque Deus ouviu, porque Deus atentou para o gemido daquele povo sofrido no Egito. Querido irmão e irmã, se o seu clamor é o clamor justo pela verdade de Deus, pelo conhecimento da salvação, com certeza Deus ouve e atenderá o seu gemido também. A sarça, deixa eu explicar, é uma planta espinhosa da família acácia. Esta madeira é uma madeira muito forte, muito resistente, e seria usada praticamente para depois fazer todos os móveis do tabernáculo de Moisés. Era então muito comum naquela região. Aquele arbusto solitário em meio à desolação da montanha árida simbolizava o povo de Israel, preso e sofrido no exílio, desprovido de liberdade física e espiritual. O fogo simbolizava o sofrimento terrível dos filhos de Israel. O fogo é um agente destruidor, mas também é uma fonte de luz e de calor. O sofrimento os forjaria e os fortaleceria espiritualmente, criando uma ligação eterna entre Deus e o seu povo. A presença divina também estava na sarça ardente, assim como o arbusto não era consumido pelas chamas. O terrível sofrimento dos filhos de Israel no Egito não seria capaz de destruí-los. Deus estava pintando um quadro ali para causar um grande impacto em Moisés. Então a sarça espinhenta, cheia de espinhos, representava muito bem a natureza humana e a própria nação de Israel, que embora fosse queimada, não seria destruída. Aliás, essa tem sido toda a história do povo judeu em todas as épocas. Basta pensar no Holocausto, na época do nazismo, da Segunda Guerra Mundial, quando os judeus foram dizimados, mais de 6 milhões de judeus. Eles sempre foram visitados pelo fogo da perseguição, mas até então nunca destruídos. Grande milagre, grande milagre. Israel é um grande milagre. Número 2, qual é o significado da sarça ardente? No capítulo 2 de Êxodo, verso de número 24, aonde eu parei na leitura, diz assim: e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Êxodo 2, 24. A sarça ardente significa que Deus cumpre as suas alianças. Quando a sarça estava ardendo, Deus estava dizendo: eu não me esqueço das minhas promessas, dos meus concertos, das minhas alianças. Deus está dizendo exatamente isso com a sarça. Deus prometeu muitas coisas para Abraão no passado. Só lembrando vocês que Abraão tinha vivido 430 anos antes daquele dia que a sarça pegou fogo. O que Deus prometeu para Abraão? Deus prometeu que engrandeceria o nome de Abraão sobre toda a terra. Deus prometeu para Abraão que ele teria uma descendência inumerável. Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de muitas nações. Gênesis 17, 8 diz que Deus daria a terra de Canaã para sempre, para a semente de Abraão. E por fim, entre muitas promessas, essa eu destaco, Deus prometeu que todas as famílias da terra seriam abençoadas através da linhagem física de Abraão. Esta promessa era uma referência a Jesus Cristo, que nasceria da descendência de Abraão, através da tribo de Judá, da família de Davi e depois da Virgem Maria. E o que estava acontecendo? Um povo sem nome, sem pátria, sem hino, sem esperança, sem nada, escravo no Egito. Então a Bíblia diz que Deus lembrou-se da aliança que ele tinha feito com Abraão. Por isso ele fez a sarça pegar fogo diante de Moisés, porque ele ia cumprir todas as suas promessas da aliança que ele fizera com Abraão.
Número 3. O que significa a sarça ardente? Vamos pensar aqui. Moisés continuava cuidando do rebanho do seu sogro. Naqueles dias, naqueles 40 anos, este era o caminho de Deus para Moisés. A grandeza de um ser humano não está no tamanho da obra que ele está fazendo, porque às vezes parece que a obra é pequena, de repente ela é grande. E às vezes parece que ela é grande, quem sabe de repente ela é pequena. Não importa se seu trabalho é grande ou pequeno, se é visível ou invisível, ou seja, ninguém não vê. Se você continua fazendo as coisas que você faz para Deus, então você deve prosseguir. Você deve continuar. Porque a grandeza de um ser humano não está no volume das coisas que ele faz, mas na forma como ele faz. Moisés era fiel naquilo que ele estava fazendo. E agora vem a explicação. Então o que significa a sarça arder? Nessa terceira definição, significa que as grandes experiências surgem enquanto cumprimos o nosso dever. Enquanto fazemos o que nos é ordenado fazer, grande ou pequeno, visível ou invisível. Se você continua fazendo fielmente, prepare-se, porque vai ser dentro desse mistério, vai ser dentro desse labor, vai ser dentro dessa atividade simples, que Deus vai preparar uma grande surpresa numa hora dessas para você, uma experiência marcante, espiritual, divina e gloriosa. Gideão estava malhando trigo no lagar, quando o anjo do Senhor lhe apareceu. Moisés saiu aquele dia dos 40 anos, e então deparou com uma sarça pegando fogo no deserto. E a voz do Senhor dizendo: Moisés, Moisés, eu sou o Deus de teu pai Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu sou o Deus dos teus antepassados. Moisés, Moisés. Número 4. Existe a sarça arder, significa que existe um tempo determinado para o cumprimento da palavra de Deus. A sarça ardente resgatou a história que começou a ser contada nos dias de Abraão, cerca de 430 anos antes. Gênesis capítulo 15, verso 13. Então disse a Abrão: saibas, de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á, e afligi-los-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Essa é a época de Abraão, passou Isaque, passou Jacó, passou José, passou vários reis no Egito, vários faraós, e agora Deus retoma a história a partir da sarça ardente e diz: eu vou cumprir o que eu disse lá atrás para Abraão. Vou cumprir a minha palavra. Moisés havia desejado libertar o povo de Deus 40 anos antes também, mas não era tempo. Quando ele quis matar, que ele matou aquele egípcio, quando ele rejeitou o trono de Faraó, ele pensou que Deus naquele momento ia começar a usá-lo, que ele ia ser um libertador, mas deu tudo errado. Ele foi para o deserto. 40 anos depois, a sarça está ardendo. E Deus diz: Moisés, agora é tempo para que eu cumpra a minha palavra, para que eu cumpra as minhas promessas. Número 5, quando a sarça arde, significa que o sobrenatural de Deus vai acontecer. Quase sempre ele acontece através daquilo que é natural. Entenda isso agora. A sarça era uma planta natural, mas o fogo que ardia nela não era natural, era sobrenatural. Mas Deus sempre usa o natural e o sobrenatural de forma paralela, juntas. O exemplo de muitas coisas naturais que serviram para manifestações sobrenaturais são abundantes na Bíblia. Veja, por exemplo,
a vara de Moisés, que ele usava para pastorear, Deus vai tomar a vara para fazer milagres, para abrir o mar vermelho. O manto de Elias era um manto comum de qualquer pessoa, mas Elias usava o manto para abrir as águas do Jordão. A funda de Davi foi um instrumento comum para milagres. A queda do grande gigante não foi um mero acaso, foi sobrenatural. A Bíblia fala no Novo Testamento da sombra de Pedro, que as pessoas queriam deitar na rua para que pelo menos a sombra de Pedro passasse sobre eles, porque eles eram curados, milagrosamente curados. A Bíblia diz que os lenços e aventais que Paulo usava eram levados do seu corpo para cobrir pessoas enfermas e oprimidas, e Deus usava aqueles objetos comuns ali para através deles transmitir uma unção sobrenatural. Isto não é a ordem natural, não é a doutrina, mas Deus resolveu tomar essas coisas para fazer algumas coisas inéditas, novas e surpreendentes. Ninguém pode programar isso. Ninguém pode programar. Não é porque o manto de Elias abria as águas do mar do Rio Jordão que qualquer paletó de pastor vai servir para milagre. Não. Isso é coisas que Deus define de tempo em tempo na história, em cada momento da igreja. Então não é um padrão, não é uma doutrina, mas são fatos bíblicos. Então, Moisés também era um homem comum, mas ele serviria de instrumento para a manifestação do sobrenatural de Deus. Pense nos milagres que Deus vai fazer no Egito, sob as ordens de Moisés. Cada vez que Moisés dá uma ordem para Faraó, confronta Faraó, Deus vem na sua retaguarda e confirma as suas palavras, fazendo algo sobrenatural. Vamos observar uma coisa muito importante aqui. O natural é previsível. É previsível. Se você descer ali no córrego Barro Preto e falar para mim que a água está correndo para baixo, isso é o previsível. O natural é previsível. Se você falar que ela está correndo para baixo, você não faz vantagem nenhuma. Ninguém vai ficar admirado da sua história. Mas se você chegar aqui e dizer, irmão, a água do Barro Preto está subindo. Ela não está descendo, não, ela está subindo. Aí nós vamos ficar todo mundo assustado. O natural é previsível, mas o sobrenatural é imprevisível. O sobrenatural é contrário à natureza, porque ele opera segundo o poder de Deus. Quando o rapaz que trabalhava com o profeta Eliseu foi cortar a árvore e o ferro do machado saiu do cabo e caiu dentro do rio, o que era previsível? Afundar. Quando o profeta chegou e mandou cortar um pedaço de pau e jogar na água, o ferro do machado flutuou, sobrenatural. O fogo de Deus não consumia a sarça. Isso era sobrenatural. Porque o fogo, pela sua natureza, é destruidor. Mas ele não consumia a sarça. O natural geralmente não muda a rotina da nossa vida. Não muda. Está acontecendo? Isso sempre aconteceu assim. Então a gente segue a vida normal. Mas o sobrenatural muda a nossa vida. Moisés nunca mais seria o mesmo depois de ver aquela visão tremenda. O sobrenatural de Deus transforma os desertos em lugares de adoração. O Senhor disse naquela visão, não te chegues para cá, Moisés. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. O sobrenatural de Deus fez aquele deserto virar uma catedral. Um lugar de adoração. Um lugar onde se tem que ter reverência. Porque a presença de Deus foi manifesta naquele lugar. A expressão, tire os teus sapatos, ou tire os sapatos dos teus pés, tem mais um sentido. Deus ordenou a Moisés que tirasse os sapatos naquele momento, não somente porque a sua presença estava ali. Sabe por quê também? Porque os escravos, os servos, não usavam sapatos. Agora, Deus disse para Moisés, tira as sandálias dos pés. Ou seja, Moisés, da agora para frente, se você quiser ser um grande líder,
E olha que Deus tinha um plano mesmo de fazer Moisés o maior líder de todos os tempos. Mas você tem que começar da maneira certa. O maior aqui, Moisés, no meu reino, é o que serve. Você tem que tirar as sandálias dos pés agora. Você tem que ser como um escravo, como um servo. Vai ter 2 milhões de pessoas para você servir. E você tem que servir a mim também. 2 verdades. Deus só usa aqueles que sabem servir. E somente um servo, verdadeiro servo, poderá ser um grande líder. Pelo menos no conceito do reino de Deus. Número 6, quando a sarça está ardendo, significa que existe certeza de uma herança. Êxodo capítulo 3, verso 6. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor, com efeito tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. E desci para o livrar da mão dos egípcios, e para o fazer subir daquela terra, para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel. A sarça está ardendo, Deus está lembrando, Israel, eu já preparei uma terra para vocês. A sarça ardente era a prova e a certeza de que Deus daria uma terra para os filhos de Israel morar, criar os filhos, construir suas casas e sonhar os seus sonhos. Coisa mais triste que pode existir é esta experiência das migrações que está havendo pelo mundo afora. Essas pessoas que deixam a sua terra, deixam a sua casa, seu quarto, sua caminha, deixa tudo, pega uma bagagem, só joga nas costas e saem sem saber para onde ir. Onde vão dormir, o que vão comer. Milhares de pessoas, é o maior fenômeno do século XXI, um dos maiores fenômenos do século XXI está sendo esse fenômeno das migrações. Por causa das guerras, da fome, dos grupos terroristas, milhares de pessoas estão vivendo ao relento, à custa de doações minguadas, pobres e de rejeição de sobra. Israel seria um povo exatamente desse jeito naquela época. Lá no Egito eram escravos. Mas Deus diz o seguinte, pode começar a sonhar, vocês vão ter a casa para morar. Vocês vão poder plantar no quintal de vocês as frutas que vocês gostam. Vocês vão ter tempo para ver os filhos crescer e casarem. Vocês vão poder sonhar com tudo isso que todos os seres humanos querem sonhar um dia na sua vida. Essa é a coisa que a gente mais sonha, isso, né? Ter a casa, o quintal, para plantar uma árvore. Para ter uma sombra. Para comer uma fruta que nasce dentro do nosso quintal. É o direito sagrado de todo ser humano, ter o seu cantinho. Ter o seu lugar de repouso. Para recolhimento. Onde os filhos correm quando estão cansados e acham amor, e acham comida, e acham descanso. Israel não tinha nada disso naquela época, e Deus disse para eles, eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. Deus também tem nos dado a certeza de que nós herdaremos o céu como morada eterna. O fogo de Deus ardeu no Calvário, como uma grande sarça, milagrosamente. Foi o grande sinal e a garantia de que viveremos eternamente. Para entendermos que o Calvário, a cruz de Cristo, foi uma espécie de sarça ardente, nós temos que recorrer às profecias, para você ver que é uma descrição claríssima, de que quando Cristo foi levado à cruz, de fato havia chamas queimando ali na cruz. Que chamas eram essas? Chamas do juízo de Deus. Você diz, mas como, pastor? Juízo de Deus sobre Cristo, ele não tinha pecado. Sim, mas ele pegou os nossos pecados. E ele teve que enfrentar o juízo de Deus. E por isso eu posso dizer para você que a cruz, o Calvário, é uma grande sarça ardente. Mas que dá para nós a certeza de que nós também teremos uma terra, a terra prometida da vida eterna. Preste atenção, Cristo está na cruz. Tem gente que pinta a cruz como algo romântico, bonito, algo apaixonado. Irmão, a cruz foi o lugar mais horrível do universo. A cruz foi a visão mais triste, mais deprimente do universo.
Cristo sofreu o juízo de Deus, o fogo do juízo de Deus ali na cruz. E Pedro resume e diz: levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 1 Pedro 2,24. A sétima razão porque a sarça ardia é porque ela nos garante, ela nos dá a certeza de que haverá um juízo sobre os opressores do povo de Deus. Êxodo 3, 19 e 20. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão. Ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas, e farei no meio deles, que farei no meio dele, depois vos deixará ir. O rei do Egito, Faraó, representa Satanás. O povo do Egito representa o mundo infiel. O que eles estavam fazendo com o povo de Deus? Escravizando, oprimindo. Até hoje é isso que querem fazer com você que teme a Deus. Te oprimir, te escravizar. Eu não canso de repetir isso. Quando falam de discriminação no Brasil, eles falam de todos os segmentos. Nunca nenhum jornalista, nenhum sociólogo, nenhum antropólogo, nenhum comentarista, ninguém nunca disse: o povo mais discriminado do Brasil são os evangélicos, especialmente os da Assembleia de Deus. Nunca falaram isso, mas são os mais discriminados. E contra a discriminação que nós sofremos, não existe lei. Os cristãos lá da Síria estão sendo degolados pelo grupo terrorista do ISIS. Os cristãos da África estão sendo degolados pelos terroristas do Boko Haram. Os cristãos da Indonésia, isso são fatos jornalísticos, têm tido suas igrejas queimadas em épocas principalmente de Natal e de comemorações cristãs, sido queimadas por grupos religiosos do islamismo. Os defensores dos direitos humanos defendem todo mundo, mas não defende a fé humilde e simples do povo de Deus. Então, queridos irmãos, há uma certeza na sarça ardente de que o juízo virá sobre os opressores do povo de Deus. Ou eles arrependem dos seus pecados e das suas ofensas, ou eles vão cair debaixo da ira de Deus. Não sou eu quem decido isso, não. Quem decide isso é Deus, e Deus já decidiu. Está escrito aqui, ele disse o seguinte, ele disse: o rei do Egito não vai deixar vocês sair não, viu, Moisés? Deus falando para Moisés: eu vou fazer tudo para quebrantar aquele homem, mas ele não vai deixar não. Sabe por que Faraó não cedia? E quando ele falava que cedia, era apenas uma armação dele para depois proibir de novo. Sabe por quê? Porque ele é um tipo de Satanás. Satanás é irreconciliável. Satanás nunca arrepende. Satanás nunca ama, nunca perdoa, nunca tem compaixão. Quando ele diz que tem, é para fazer uma coisa pior lá na frente, para pegar a pessoa e destroçá-la de uma vez. Então Deus disse para Moisés: Faraó não vai deixar vocês saírem, nem ainda por uma mão forte. Então Deus diz: mas eu vou ferir o Egito. Eu vou derramar minha ira sobre Faraó. Faraó vai conhecer agora, não é o meu amor, ele vai conhecer agora a minha fúria. Fique tranquilo, Moisés. Ele vai castigar vocês até o fim. Mas eu vou pôr fim à sua presunção. Irmão, o fim de Satanás com seus demônios e 1 milhão de pessoas que seguem esses princípios malignos será o lago de fogo e enxofre. Serão lançados lá para sempre. Assim como a sarça era um sinal de julgamento para o Egito, também a ressurreição de Cristo é um sinal para este mundo. Paulo pregou lá em Atenas,
capítulo 17 de Atos 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Deus vai julgar este mundo, e a prova e o sinal é que Cristo ressuscitou. A ressurreição de Cristo significa que nenhuma iniquidade ou injustiça vai prevalecer para sempre. Deus vai trazer justiça a este mundo, e os opressores do povo de Deus serão julgados. Para terminar, a cruz de Cristo, como a sarça que ardia, é um grande sinal de Deus para a igreja. Moisés sabia e podia ver na sarça o poder grandioso de Deus, vibrante de Deus. Ele podia ver na sarça a revelação do caráter e da santidade de Deus. Paulo escreve: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Paulo queria gloriar só na cruz de Cristo. Por fim, a cruz também é um sinal, um grande sinal para esta geração. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A cruz erguida, a cruz manifesta, ela é uma definição de Deus dizendo: só nele a salvação. Só por ele você chega a Deus, só através dele você tem perdão. Palavra fiel é esta e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, disse Paulo. Termino aqui dizendo a cada irmão, a cada pessoa amiga que escolheu este lugar para ouvir a palavra de Deus: olha hoje para a cruz. Há muitas pessoas que têm visto na cruz apenas uma figura geométrica que diz respeito a um fato histórico. Eu quero dizer para você, a cruz é mais do que uma figura geométrica. A cruz é o único caminho. A cruz é a única solução para os seus problemas. A cruz é a única solução de Deus para os seus pecados. Entregue-se a Ele, renda-se a Ele e deixe Ele cuidar da sua vida. Eu te convido para ficar de pé. Vem, eu te espero. Deus te espera, Jesus te espera, todos nós te esperamos. Deus abençoe, irmã. Vem, irmã, pode ser do seu lugar, irmão. Vem, jovem, vem, adolescente. Deus também quer a sua decisão para Ele. Deus também quer a sua escolha. Você deve escolher como um dia Moisés escolheu. É melhor ser tratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Vamos orar por eles.